volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. E já vou falando pra vocês, é aquele lance que eu tô tentando fazer, trazer vídeos aqui pra vocês todas as sextas-feiras, às 17h30. Então, sabemos que Hollywood é uma terra de ambiciosos que buscam explorar um título até a água secar, até não ter mais para onde ir. Já tivemos sinais disso em várias franquias, algumas deram muito certo e outras nem tanto. Mas em todos os meus anos assistindo adaptações ou filmes baseados em obras, tentarem fazer o que fizeram com o Hobbit, sinceramente. Assim, a trilogia do Senhor dos Anéis foi um sucesso estrondoso, sabemos muito bem disso. A New Line Cinema investiu bastante e acreditou muito no diretor Peter Jackson, que se esforçou ao máximo para trazer um dos mais belos trabalhos com uma obra de fantasia. Isso motivou várias empresas, roteiristas e diretores a acreditarem e investirem em franquias literárias e adaptá-las também. Bom, eu já começo, né, como eu já disse, alguns foram um sucesso, mas outros nem seguiram em frente. O último filme de a trilogia de O Senhor dos Anéis, com o subtítulo O Retorno do Rei, ainda ganhou 11 prêmios da Academia, o Oscar, principalmente melhor filme e melhor diretor para Peter Jackson, que apostou mais de 4 anos nesse trabalho. Isso acendeu a carreira de Jackson em Hollywood, sendo acreditado e creditado em vários outros trabalhos, principalmente uma refilmagem de King Kong, que sinceramente eu elogio, que tem base no clássico de 1933, mas tornando o macaco, o grande macaco, um inocente das circunstâncias. O que é mais interessante do que um monstro desalmado de antigamente, como eu disse. Depois disso, ele realizou somente Um Olhar do Paraíso. Enquanto isso, negociava novamente com a New Line para produzir uma adaptação de O Hobbit. Inicialmente, o diretor Guillermo del Toro estava envolvido com o roteiro e também a direção. Mas desentendimentos à parte o fizeram desistir e partir para outros projetos pessoais, como o maravilhoso Círculo de Fogo, que sinceramente foi uma aposta muito melhor e mais certeira. Posso dizer isso, que eu gosto muito. Bem, com isso, Jackson decidiu assumir o risco novamente, mas ao invés de fazer, sei lá, 2 filmes de um livro de 400 páginas, ele, Fran Walsh e Philippa Bowens, parceiro de longa data de Jackson, decidiram por uma trilogia. Assim, se você ler os apêndices de O Senhor dos Anéis e mais histórias inacabadas de Númenor e Terra-média, com certeza perceberá que existem histórias de antes e durante as aventuras de Bilbo Bolseiro com os 13 anões até Erebor. Mas o que terminamos testemunhando é uma história pessoal dos 3 a respeito dessa aventura do Hobbit, Bilbo Bolseiro. Assim, parte do contexto está lá. Bilbo é convocado pelo mago Gandalf a ajudar os anões da companhia de Thorin, Escudo de Carvalho, a chegar à montanha solitária Erebor, liquidar com o dragão Smaug e dar a Thorin seu lugar como rei sobre a montanha. Mas problemas começam exatamente que, para tornar tudo uma trilogia, personagens mortos voltam à vida. Personagens que nunca existiram são criados. Acontecimentos são tirados de fora do contexto e até mesmo um romance totalmente fora do padrão, mesmo sendo platônico, é criado. Jackson Walsh e Bowens criaram a sua própria história, na minha opinião, maculando a obra de Tolkien. Ok, o livro pode não parecer tão empolgante para um ou talvez 2 filmes, mas o que é feito é história
que Tolkien nunca contou, o que torna os filmes uma fan-made de milhões de dólares. Como podemos chamar isso? Ambição. Eu posso estar errado, mas o que acontece é que tanto a New Line quanto os roteiristas cresceram os olhos e acreditaram que uma fan-made seria melhor do que contar a história do livro. Daí então, temos um hobbit correndo atrás dos anões, um orc que foi morto no passado sendo ressuscitado para se tornar uma assombração na vida dos anões, o contexto a respeito do necromancer sendo ampliado para justificar aparições inesperadas e desnecessárias, como Radagast, o Marrom, e o Conselho Branco. Temos os anões com uma coragem desproporcional, fora da ideia do livro. A ação nos 3 filmes é impressionante. Mas sempre que eu vejo como as coisas ocorrem, fico pensando como poderiam ter tornado muito mais fácil, possivelmente mais barato, fazer o Hobbit. Assim, falei de um romance platônico que, na verdade, poderíamos colocar como um triângulo amoroso. No livro, temos o rei da Floresta das Trevas, da Floresta Sombria, Thranduil. E, para quem conhece bem a mitologia tolkieniana, sabe que o elfo da Irmandade do Anel, Legolas, é filho de Thranduil, mas ele nunca apareceu em O Hobbit. Mas Jackson e sua dupla parceira achou que seria legal trazê-lo e também criar a personagem Tauriel, uma elfa guerreira que termina se tornando interesse amoroso do anão Kili, mas que aparentemente Legolas também tem interesse. A história dos barris é outra coisa que foi totalmente mudada, se tornando uma batalha entre os anões, os elfos e os orcs, liderados pelo filho de Azog, Bolg. Também temos mudança de como os anões entram em Vale, pois Bard ganha mais história, além de um drama familiar e mais personagens criados para nossos roteiristas se divertirem, como, por exemplo, Alfred. Ok, temos um conselheiro do Senhor de Vale, mas ele não era tão importante na história. Os anões entram de uma forma mais decente na cidade, né, em Vale, são bem recepcionados e recebem o que precisam para chegar até Erebor. Mas não é o que vemos no filme. Tolkien foi simples ao escrever o Hobbit. Foi o primeiro livro criado do universo da Terra-média, Númenor e Valinor. Ele queria uma história acessível para diversos públicos. As ações existem, mas da forma como Jackson, Welsh e Boyens acharam que deveriam contar. Não me importo deles colocarem como história de fundo o lance do Necromancer, pois quem conhece sabe que o enfrentamento da entidade que Sauron se tornou ocorre junto à aventura até Erebor, mas está longe de ser a causa de todo o mal por trás da história dos anões. Os orcs não estão envolvidos com o Necromancer, mas desejam vingança por causa da morte do rei orc. Assim, bem, a história da batalha entre os orcs e anões não passou de uma coincidência, não uma perseguição que Azog faz por vingança. Na verdade, como já disse, Azog é trazido dos mortos, pois na batalha de Moria, Traim tira sua vida decapitando-o. Como eu disse, o Hobbit é um livro simples. Suas 400 páginas aqui no Brasil nos introduz na mitologia tolkieniana. Mas a ambição cresceu aos olhos de Jackson e nos deu uma história que, assim, gente, distorce o que Tolkien desejava. Acredito eu. Não, eu não posso falar pelo escritor, não.
eu não converso com os mortos, mas eu li o Hobbit e sei que a história, que essa história é, sinceramente, e eu vejo essa trilogia, assim, gente, poderia tê-la visto em um filme único, ou talvez 2. Foi abusivo fazer 3. Sinceramente, para mim, totalmente desnecessário. Eu gosto da trilogia. Como eu falei, eu tenho minhas opiniões sobre a trilogia, mas o livro era para ser mais acessível e Jackson e seus parceiros não viram isso. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo aqui, dá o like aí. Se não gostaram, tudo bem, pode dar o dislike. É um feedback aqui entre a gente. Eu também peço. Comenta aqui embaixo, falem aí se gostaram da trilogia do Hobbit, ou se preferem o livro, se já leram o livro, lógico. E comenta aí embaixo, lógico, é uma coisa que sempre me ajuda muito, que eu sempre peço aqui, sempre vou pedir para vocês, faz um grande favor para mim. Joga pra frente esse vídeo, compartilha o vídeo aí para que mais pessoas estejam acessando aqui o Velho na Torre. E tá preso aí comigo ainda, valeu, muito obrigado mesmo. Mas faz um grande favorzão, clica aqui embaixo, dá o peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre, que eu estou tentando trazer aqui para vocês todas as sextas-feiras às 17h30. Vou ficando nessa, obrigado a todos vocês, até mais, fui.